Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre componentes computacionais. O que é componentes computacionais, professor Paulo? São os componentes de um computador, são os objetos e peças que compõem um sistema computacional, um computador em si. Então, eu trouxe aqui um breve sumário, né, do que vai ser abordado, né, fazer uma pequena introdução. Vamos falar sobre medidas de de espaço de memória, né? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Alguns componentes, né, do sistema computacional, o gabinete, a fonte de alimentação, placa-mãe. Processador, memória RAM, HD e controlador de vídeo, driver de CD e DVD, teclado e mouse e monitor. E vamos conhecer um pouco melhor a placa-mãe. Isso vai ser dividido em algumas aulas, tá, pessoal? A recomendação é que as aulas tenham duração de algo em torno de 15 minutos, porém, em alguns conteúdos é difícil você delimitar aquilo a apenas 15 minutos, podendo precisar de mais tempo ou de menos tempo. Então, pode acontecer de ter uma aula de 10 minutos, outra aula de 20 minutos e assim sucessivamente. Bom, eu falo um pouco rápido, eu sou bem objetivo, bem direto com o que eu quero falar. Eu não fico dando muitas voltas até chegar no assunto, não. Eu sou um pouco mais técnico. Eu acho que isso também é normal, né, do perfil do profissional de informática, que é uma área de exatas e normalmente tende a ser mais exato e tolerar menos relatividade e algo do tipo. Mas, enfim, vamos à disciplina. Então, pessoal, primeira coisa que é importante entender é o que é um bit e o que é um byte. Um bit, ele é um único dígito salvo no espaço de memória. Esses dígitos que são binários, né? Então, quando eu tenho 1 ou 0 em um espaço de memória, eu tenho um bit. Um conjunto de 8 bits, ou seja, um conjunto de combinações entre 1 e 0, que são números na base binária, me resulta em um byte. Então, um byte é igual a 8 bits. Tudo bem? E existem alguns padrões de medidas, vocês já devem ter visto, um pouco familiarizado, porém é importante ressaltar, algumas pessoas não conhecem. Então, nós sabemos que um byte tem 8 bits e que 1 kilobyte tem 1024 bytes. Então, 1 megabyte tem 1024 kilobytes. 1 gigabyte tem 1024 megabytes. E 1 terabyte tem 1024 gigabytes. Percebam que é sempre a unidade de medida anterior e sempre será 1024, porque são potências, né? Como nós temos 8 dígitos. A matemática também acho que não é muito interessante neste momento abordar questão de base binária, tá? Mas, por enquanto, entendam que é sempre por 1024, exceto lá no comecinho, né? Quando estamos tratando de bit para byte, que é 8, e chegou em byte, agora vai ser sempre 1024. Então, a unidade de medida seguinte é vezes 1024. Então, para fazer o processo inverso, o que nós sabemos? Nós sabemos que 1 terabyte ele tem 1024 gigabytes e que 1 gigabyte tem 1024 megabytes e que 1 megabyte tem 1024 kilobytes e que 1 kilobyte tem 1024 bytes e que 1 byte tem 8 bits, certo? Aqui tem algumas outras medidas, né? Petabyte, exbyte, zettabyte e ottabyte. Normalmente no nosso cotidiano nós paramos aqui pelo terabyte, unidade mais acessível a nós, né? Mais comuns um pouco, né? Essas petabytes, exabytes, daqui é usado em grandes servidores de processamento, servidores de hospedagem de sites. Então não é muito do nosso cotidiano mesmo.
Então aqui eu tenho uma tabela ASCII de conversão. Eu vou mostrar ela um pouco maior, mas deixa eu voltar aqui para explicar o seguinte. Um byte ele é equivalente a um caractere. O que é um caractere? É uma letra A, é um número 5, é um fecha parêntese, é um abre parêntese, alguma coisa. Então, um caractere ele é composto por essa estrutura aqui na memória do computador, por 8 bits, por 1 byte. E essa tabela aqui ela é uma tabela de convenção. Então, por exemplo, nós temos aqui a letra A, e em binário, lá em nível de registradores, no computador vai ficar 01, 00, 0001. Então, para o computador, o caractere A é exatamente esse byte aqui, 01, 00, 0001. Letra A maiúscula, tá? O computador ele diferencia os caracteres. Então, por exemplo, o caractere null é 000. Então, alguns momentos nós vamos falar de nulo, entenda-se por que o nulo é 0. Porque em binário lá, ele é o código 000, na composição de um byte, que é um espaço de memória para armazenar um caractere. Então temos aqui, por exemplo, um caractere porcentagem, 00, 10, 01, 01. Esse é o byte que fica na memória do computador, usado para representar o sinal de porcentagem. Se a imagem aqui não tiver ficado boa, vocês quiserem olhar essa tabela ASCII, pesquisam, tá? É ASCII, pesquisem ela, é interessante entender ela por questão de convenção mesmo, em alguns momentos será preciso. Em linguagem C, por exemplo, de programação, não é o nosso objeto de estudo aqui, mas a título de curiosidade, ela trata tudo como número. Então, por exemplo, você digitar lá na base decimal, que é a nossa base de contagem normal, né? Se eu digitar lá 65 e colocar o 65 para imprimir em formato de caractere, ele me mostra um A. Então, se eu, por exemplo, tentar somar A mais A, ele vai somar 65 mais 65. Porque o computador entende tudo como números e faz essa conversão. Tudo bem? Então, qual é a composição de um computador? Em sua maior parte, ele é composto por dispositivos eletrônicos. Como vocês já viram na história da computação, eles eram feitos de válvulas eletromecânicas, depois passaram a ter transistores e depois circuitos integrados. Então, a maior parte da composição do computador, da parte do hardware, são circuitos eletrônicos. E o sistema computacional em si, ele é composto pelo gabinete, pela fonte de alimentação, pela placa-mãe, pelo processador e pela memória RAM. O que mais que ele tem? Ele tem HD, alguns têm driver de CD e DVD, já não muito usado, tem controladores de vídeo, podendo ser on-board ou off-board, e já deixo aqui a explicação de on-board. O que é algo on-board? É algo que é integrado, que já é junto à placa-mãe. E off-board é algo que é de fora da placa-mãe, mas que pode ser atrelado a ela, que pode ser ligado à placa-mãe. Teclado, mouse e monitor. Então, aqui tenho um exemplo aqui da composição de um computador. Na figura 1 aqui nós temos um monitor acredito que é bem de conhecimento de todo mundo também. Só isso aqui é um conteúdo fácil, tá? Um conteúdo simples, com um pouquinho de atenção, muito simples de entender. Então aqui nós temos a parte 2. O que é essa parte 2 aqui da figura? Ela é a placa-mãe. E a placa-mãe, percebemos que ela é composta por mais algumas coisas. Algumas coisas vai ligadas diretamente a ela. Como o exemplo 3, que é a representação de um processador. O 4 é um pente de memória RAM inserida no slot da memória RAM. 5 aqui ele diz que é placas de redes, placa de vídeo, placa de som, placa de fax, que eram muito utilizadas antigamente. No exemplo 6 aqui nós temos a fonte de energia.
O 7, o leitor de CDs e DVDs. O 8 é o disco rígido, o HD que fica por dentro também, tá? Isso daqui ele tirou aqui para fora do gabinete. O gabinete é essa estrutura branca aqui, que ele... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, tive que atender uma ligação aqui, desculpem. O disco rígido, né? Acho que parei no disco rígido, que fica dentro do computador, ele é responsável por armazenar as coisas, os programas e arquivos do seu computador permanentemente. Vamos detalhar um pouco mais à frente. O mouse, bastante conhecimento também, né? Usado para manipular o cursor da tela. E o teclado para inserir informações literais, né? Os caracteres. Então, os componentes de um computador, eles são produzidos por diversos fabricantes. Então, vocês vão ver que, por exemplo, para a construção de HD existe a Samsung, existe a Toshiba, em processadores existe a AMD, existe o Intel, que é bastante conhecido, porém eles seguem o mesmo padrão de desenvolvimento, eles seguem uma padronização que permite que alguns dispositivos desses eles possam ser substituídos um pelo outro e que sejam compatíveis. Eles são diferenciados como, então? Pela qualidade, pelo desempenho e pela densidade. O que é essa densidade? É a capacidade dele. Por exemplo, em um HD, ele ser de 500 GB ou ele ser de 1 TB. Isso é a densidade de um componente. Então, pessoal, essa primeira parte parando por aqui. Dúvidas, qualquer coisa, podem solicitar por fórum, por e-mail, até mesmo aqui no comentário do vídeo. E também guarde elas e leve dúvidas ou comentários e discussões para o atendimento síncrono. Certinho? Então, até mais.